Nesta sexta, começam a ser veiculadas as propagandas eleitorais de candidatos. Este ano, o TSE terá mais um desafio: fiscalizar as propagandas feitas com inteligência artificial. As eleições deste ano serão as primeiras a serem impactadas por essa tecnologia, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Diante da ausência de leis sobre a inteligência artificial no país, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu se adiantar e aprovar regras para regular a utilização desse tipo de tecnologia nas propagandas eleitorais. Presidente, esta foi a resolução sobre a qual, como inicialmente já apontei a Vossas Excelências, eu proponho o desdobramento para que ela apenas cuide deste tema. Este é um tema, como Vossa Excelência e todos os ministros sabem, o Ministério Público, os senhores advogados, um tema especialmente sensível nos tempos que vivemos. Foram acatadas 58 das sugestões apresentadas, trouxeram ainda parcialmente para acolhimento e foram 96 outras sugestões, e não puderam ser aproveitadas nesse tema 243 propostas. Significa, presidente, que nós tivemos quase 500 propostas só neste tema. As principais alterações propostas são proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores, fazendo constar da resolução possibilidade de divulgação de posição política em shows, apresentações, performances artísticas e perfis e canais de pessoas naturais na internet, esclarecendo-se cuidar-se de manifestação voluntária, gratuita e encarecendo-se ser vedada a contratação ou a remuneração dessas pessoas com a finalidade específica de divulgar conteúdos político-eleitorais em favor de terceiros. A outra proposta é proteção dos direitos da personalidade decorrentes da autoria de obras artísticas de audiovisuais, prevendo-se a possibilidade de adoção da tutela inibitória, que já está prevista na legislação, como meio adequado para fazer cessar o uso desautorizado dessas obras nas campanhas, segundo o que consta do Código de Processo Civil, sem discutir dolo, culpa ou dano. Este caso, presidente, na audiência pública, o ministro Isabel, o ministro André, que estiveram presentes, eles foram muito candentes em afirmar que eles estavam, esses que se apresentaram, tinham as suas obras utilizadas, sendo que nunca foi perguntado a eles se podia, e muitas vezes em detrimento daquilo que eles pensavam mesmo, que significava uma agressão, e por essa razão, na propaganda eleitoral, nós não estamos apenas enfatizando que uma tutela inibitória é possível neste caso. Pelas regras aprovadas, uma série de novidades é apresentada. Dentre elas, o uso obrigatório da identificação do uso da inteligência artificial. Por exemplo, se alguém for utilizar a inteligência artificial, devem ser comunicados aos eleitores e às eleitoras. Nas peças no rádio, por exemplo, se houver sons criados por inteligência artificial, devem ser alertados ao ouvinte antes da propaganda ir ao ar. Imagens estáticas exigem uma marca d'água, enquanto o material audiovisual deve fazer o alerta prévio e estampar a marca d'água. Em material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas por meio da inteligência artificial. Um dos artigos da resolução traz a vedação do uso do deepfake. Deepfake é uma técnica que permite que um vídeo ou uma foto seja alterada com a ajuda da inteligência artificial. Com essa técnica, por exemplo, o rosto de uma pessoa pode ser modificado pelo rosto de uma outra pessoa, ou até mesmo a fala pode ser alterada. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real,
a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Em caso de uso do deepfake, as consequências são mais graves, podendo acarretar a cassação do registro de candidatura ou mesmo eventual mandato. Quanto às regras gerais, no caso da campanha na rua, é vedado perturbar o sossego público, seja com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artifício. Assim como em pleitos anteriores, continuam proibidos os outdoors, o telemarketing e showmícios, bem como a utilização de artefato que se assemelhe à urna eletrônica, como veículo de propaganda eleitoral. As caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas, desde que ocorram entre as 8 horas e as 22 horas e até a véspera da eleição. Tais eventos podem utilizar carro de som ou mini trio elétrico, assim como em reuniões e comícios.